Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida. Espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador. Estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 7 de outubro. Hoje celebra-se o Dia do Tecnólogo e nós parabenizamos a todos os profissionais que trabalham na área da tecnologia. Logo mais estaremos ouvindo outra vez mais uma reflexão da palavra ministrada por este que vos fala. Antes, porém, desejamos lembrar a todos, como eu tenho feito aqui todos os dias, é hora de nós pensarmos muito quanto ao destino da nossa nação. Sabemos que o mandato do nosso atual presidente termina agora, neste início do ano de 2023. E nós precisamos de dar mais um voto de confiança a este homem que tem realmente dirigido os destinos desta nação, trazendo muitas vantagens, pleno êxito na área da economia, o agronegócio. Nós vemos que o país realmente está vivendo uma outra realidade, diante das decisões que este homem tomou durante os seus 3 últimos anos e alguns meses que está como gestor da nação. Nós tivemos muita coisa que trouxe grandes benefícios para o futuro, para o progresso dessa nação. Nós poderíamos lembrar aqui o Pix, é um desses programa que trouxe um grande benefício para todo cidadão. Os banqueiros perderam muito em ganhar fortunas em cima de todas as transações bancárias pelas taxas que todos nós pagamos, e o Pix eliminou completamente isso, né? A gasolina, o óleo diesel, né? O bujão de gás, que teve uma baixa significante ao ponto de hoje nós termos diante das demais nações no mundo inteiro, a gasolina mais baixa está aqui no Brasil, graças a uma decisão do presidente da República, juntamente com Paulo Guedes, o grande homem responsável pela economia, né? Na área da economia. Nós tivemos também aqui no Brasil as vitórias conquistadas através das vacinas que foram aplicadas no tempo para que milhares de cidadãos que poderiam ter sido mortos através desse tratamento, né? Embora que havia outros medicamentos que pouco custariam para a nação, mas já que estava sendo implantado em todo o mundo, né, a vacinação, assim mesmo o nosso presidente teve a preocupação de comprar as devidas vacinas para aqueles que quisessem se vacinar. Nós vimos, portanto, que Deus abençoou muito o nosso país. Poderíamos ter um número bem maior de vítimas dessa grande mortandade mundial, não foi só no Brasil, mundial. Nós tivemos também um conflito lá na Europa, né? Todos sabemos, a Rússia e a Ucrânia, e nesse momento difícil pelo qual o mundo está passando, inclusive a Europa, o Brasil conseguiu, né, fazer a aquisição de ter recebido, através da transação comercial com o presidente da Rússia, né, o insumo para trazer benefício à lavoura, à agricultura.
né? Precisávamos de ter realmente essa garantia, né? Esse meio pelo qual as nossas lavouras, o agronegócio que disparou, não sofresse por conta de não termos insumos para plantar. O que nós mais temos nesses dias alcançado através do agronegócio. Então é hora de você pensar no que este país ganhou, no que este país está, inclusive, com propostas alvissareiras para o bem desta nação. Construíram estradas e mais estradas, pavimentaram quilômetros de estradas, inclusive no estado do Amazonas, abrindo estradas, né? Pavimentando estradas que antes eram totalmente de terra. Então, quanta coisa este país está realmente nas mãos do atual presidente, trazendo grandes benefícios para toda a nação. E eu creio que você é uma pessoa inteligente. Eu acredito que você é um cidadão que pensa no futuro dos seus filhos, no futuro da sua família. E nós não podemos concordar com aqueles que têm projetos de destruir a família, de levar essa nação ao caos, a exemplo de Cuba, a exemplo da Venezuela, a exemplo da Argentina, a exemplo da Bolívia. O Brasil está sendo preservado por Deus através do atual presidente. E eu quero que você pense no segundo turno, quando formos decidir o futuro desta nação, a decisão está nas nossas mãos. Sabemos que aqueles países que estão abraçando a nova ordem mundial, o reset, muitos estão num verdadeiro caos. A Venezuela, que foi um dos países mais ricos da América Latina, hoje está lá com pires na mão, à mercê de ajuda, de auxílio, né? E eu acredito que você não quer isso para o Brasil. Você não quer isso para o futuro dos seus filhos, para o futuro da nossa família. Por isso precisamos de orar, clamar e jejuar também. Inclusive no dia 2 nós tivemos uma manhã inteira de jejum e oração. E não será diferente no segundo turno. Vamos ter uma manhã inteira. E aqui eu quero convocar o povo de Deus para que nós dobremos os joelhos, oremos e jejuemos pelo futuro e os destinos desta nação. Tudo está em nossas mãos e também em nossos joelhos. Se você ama o Brasil, se você ama a sua liberdade, se você ama a sua família, se você ama os seus filhos, pense antes de você tomar qualquer decisão de indicar ou escolher o seu futuro presidente. Então, por isso nós temos feito aqui esse apelo todos os dias. E eu espero que você guarde no seu coração essa breve reflexão. Nós vamos ficar agora com mais uma música para o nosso enlevo espiritual com um dos cantores do ministério da LPC. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz o teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa
Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo, deixa teu irmão bem perto, junto. Seria isso o que Deus estaria dizendo através de Paulo nesses versículos aqui. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Nesse verso que estamos citando aqui, 19, em outras palavras, Paulo está dizendo: será que eles não entenderam de haverem rejeitado aquele que eu havia enviado? Então Deus entregaria a outro povo, que não era seu povo, não era considerado seu povo nem nação, no caso os gentios, nós. Isso, meus irmãos, aconteceu e tem acontecido desde aquela época até os nossos dias. Paulo era gentio, embora fosse judeu, mas ele era cidadão romano, desculpem, ele era cidadão romano, mas ele era judeu também. Porém, quando ele compreendeu a palavra, discerniu a palavra, ele não teve outra coisa a fazer senão abraçar a fé no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora judeu, embora cidadão romano, ele foi um exemplo maior. Quero também ainda dizer para os irmãos que o argumento de Paulo aqui é o seguinte: os gentios que não tinham conhecimento que vocês têm, através dos profetas maiores e dos profetas menores, eles deram a maior prova de que realmente não tinha outra alternativa a fazer senão abrir os seus corações e crer no Filho de Deus. Sabe o que aconteceu com Israel? Quando Paulo diz aqui, no verso 19, pergunto mais, essa retórica: porventura não terá chegado ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. O que é que diz a palavra de Deus, irmãos? A quem muito lhe é dado, muito lhe será exigido, muito lhe será cobrado. Portanto, os gentios, nós gentios, que não tínhamos o conhecimento que eles haviam recebido, quando ouvimos a palavra, compreendemos, aceitamos, confessamos. Ele fala mais claramente isso
inclusive no capítulo 11, que a gente ainda vai estudar, nos versículos 11 e 14, Paulo diz assim: pergunto, pois, outra retórica, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. E no verso 14 do capítulo 11, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo aqui está dizendo que os judeus vão ter ciúmes de nós. Eles vão ficar enciumados quando eles um dia descobrirem que aquele Messias enviado à casa de Israel, que eles rejeitaram, que fora aceito por nós fomos muito mais privilegiados do que eles, e eles vão ficar morrendo, eu não vou dizer de inveja, mas de ciúme. Paulo diz isso aqui, no verso 11 do capítulo 11, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão de haverem rejeitado, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Eles vão ficar enciumados da gente, porque a gente não tínhamos o conhecimento da palavra e abrimos a fé, abrimos o coração, tivemos a fé de que Jesus, e o constituímos como nosso Salvador. Então, os judeus arderão em ciúmes de nós gentios que cremos em Jesus. No verso 20, estamos penúltimo versículo, no verso 20 Paulo diz: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Sabe quem é que Paulo está citando aqui? Isaías capítulo 65, versículo 1. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ele já havia falado isso anteriormente, no capítulo 9, versículo 30, quando ele diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aliás, 9:30, desculpem. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Que a página virou aqui, eu li capítulo 8, mas é capítulo 9, verso 30. Eu vou repetir, que isso aqui é muito importante. Capítulo 9, versículo 30, Paulo diz: que diremos, pois? Mais uma retórica: que os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. A que decorre da fé. Até porque a fé não é de todos, é para aqueles que creem. Essa expressão, irmãos, que Paulo diz, essa retórica que ele pergunta: que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justificação, porém vieram a alcançá-la. Por conseguinte, todos têm o conhecimento, inclusive os judeus, porém eles precisam de ser convertidos, ou de se converterem. Mas infelizmente serão enganados pelo anticristo que vai surgir e está para se manifestar brevemente a todo mundo. E eles vão ser enganados. Eles vão acreditar no anticristo, crendo que é o Cristo que eles esperaram desde o primeiro século. E eles serão enganados. No primeiro dia do ano novo, que começou essa semana em Israel, os rabinos estavam afirmando que já deveriam estar recebendo nesse ano novo que estão comemorando o Messias tão esperado por eles. E para terminar, irmãos, no versículo 21, Paulo diz aqui: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos
a um povo rebelde e contradizente. Eu queria que os irmãos pensassem aqui que mais uma vez ele cita Isaías. Mais uma vez ele está citando Isaías, capítulo 65, versículos 1 e 2, que nós vamos ver logo mais. Quando o Senhor diz através de Paulo: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, isso nos lembra o que Isaías falou no capítulo 65, versos 1 e 2, e lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Estamos já concluindo. Porque tu és povo santo ao Senhor. Estou lendo Deuteronômio 7, 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus. Abra bem os ouvidos aí agora. Que te escolheu para que eles fosses o seu povo próprio e de todos os povos que há sobre a terra. Predestinação. Deus escolheu. Porém, esse povo que Deus escolheu, na hora que era para dar uma prova de fé, falharam. Aí você pode perguntar: e aí Deus, os planos de Deus frustraram-se? Deu errado? Não. O propósito de Deus não deixou de ser realizado. Porque se os judeus tivessem crido em Jesus, eles estariam fazendo o que nós estamos fazendo hoje, pregando o evangelho a toda criatura. Mas já que eles falharam, somos nós que estamos fazendo isso hoje. E para terminar, Isaías 65, versículos 1 e 2. Isaías profeticamente falando disse: fui buscado pelos que não procuravam, pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Isso aqui, irmãos, foi como um desabafo de Deus, um desabafo divino para aqueles que jamais deveriam decepcioná-lo, deveriam deixar de crer, ou no mínimo, confessar tudo aquilo que Deus havia falado. Agora, por que isso aconteceu? Porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Os próprios judeus falharam. Então não se admire mas pastor, faz 10 anos que eu me converti, meu marido não quer nem saber do evangelho, ou minha mãe, ou meu pai, ou minha esposa, ou meu filho, ou minha filha. Possivelmente eles vão morrer e nunca vão confessar a Jesus. Porque a fé não é de todos. Eu coloquei aqui uma conclusão que eu cheguei, depois de pensar um pouco sobre esse estudo. Eu coloquei o seguinte aqui: a responsabilidade não isenta vocês da omissão e da culpabilidade por terem sido escolhidos para ser chamado povo de Deus, porém falharam. Por isso, ou porquanto vocês estão na mesma condição dos gentios que ainda não têm Cristo, pois vocês não cumpriram a missão para a qual deveriam crer. Eles estão na mesma condição dos gentios que não conhecem Jesus. É que quando eu falei há pouco, nós vamos a Israel, a gente procura alcançar aqueles guias turísticos, falando de Jesus para eles. E eu quero terminar dizendo aqui para vocês uma coisa: não pensem que a igreja, como alguns defendem isso, inclusive até alguns pastores, defendem que Israel, que hoje a igreja de Deus que Israel é a igreja de Deus. Não, senhores. Israel continua sendo Israel. Eu já tive debate com alguns pastores dizendo que a igreja é o Israel de Deus hoje. Não, não é. Israel é Israel, continuará sendo Israel. A igreja é a igreja, noiva de Cristo. Inclusive no Velho Testamento, Israel é feita uma comparação como sendo
a esposa, numa linguagem figurativa, evidentemente, porque Deus não tem esposa, mas é como se Deus fosse o marido e Israel fosse a esposa, numa linguagem figurativa, simbolicamente. E no Novo Testamento, Jesus é o noivo e a igreja é a sua noiva. Então, se alguém está dizendo que a igreja é Israel hoje, tire isso da sua cabeça. Eu falei para vocês que o capítulo 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos trata de que entre o capítulo 9 e o capítulo 11 há um hiato. No capítulo 9 Deus estava tratando com Israel. No capítulo 10 ele está falando sobre a situação dos gentios hoje, que foram inseridos como sendo povo de Deus, mas Deus no capítulo 11 vai voltar a tratar com Israel. Israel nunca deixou de ser Israel, continua sendo, só que eles estão agora em stand-by. Fica aí em stand-by, que eu vou tratar agora vou usar o povo gentio. Lá no capítulo 11 Deus vai voltar a tratar com eles. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma história que aconteceu no dia 31 de dezembro do ano de 1988. Vocês devem estar lembrados daquela tragédia na noite de Ano Novo, era um sábado, num Réveillon, uma embarcação bate-murcha naufragou e 55 pessoas morreram. Todos se lembram dessa tragédia. Pois bem, enquanto alguns barcos que estavam ali próximo ao bate-murcha, quando estava sendo submerso pelas águas e muita gente pedindo socorro, havia um determinado cidadão que estava lá com sua embarcação e se negou a salvar algumas pessoas que poderiam ser salvas, podiam ser socorridas. E esse cidadão, quando chegou ao conhecimento das autoridades que ele se negou de prestar socorro, pelo menos podia salvar algumas daquelas vítimas, ele foi levado ao tribunal, julgado e condenado por omissão. Omissão. Sabe, irmãos, eu não vou dizer que Deus vai fazer isso com Israel, mas Deus certamente vai dizer para Israel: olha, vocês foram omissos no dever que vocês deveriam corresponder, no dever que vocês deveriam cumprir, vocês foram omissos. Por isso, concluindo, é que os judeus hoje ou aceitam Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, ou se aqueles que morrerem sem terem constituído Jesus como seu Salvador, vão ser levados a juízo e serem condenados. Como aquele cidadão que poderia ter salvado vidas, foi omisso, se negou de salvar pessoas que poderiam ser alcançadas. Essa é a situação de Israel. Não creem, não confessam, não acreditaram, continuam rejeitando Jesus. Os que morrerem até agora sem Jesus não estarão salvos. Pastor, mas eles são filhos de Abraão. Mas eu falei para vocês aqui num dos capítulos anteriores, filho de Abraão apenas na carne, não são filhos na fé de Abraão. Lembra-se do rico Lázaro? Onde é que estava o rico? No Hades, no inferno. E foi lá que ele disse: pai Abraão. Como é que um filho de Abraão está no inferno? Ele fazia apenas parte da geração, né? Como descendente de Abraão, fisicamente, biologicamente falando. Mas ele não era aquele filho de Abraão que estava lá no Hades, não era um nascido de novo. Não tinha crido em Jesus, como Lázaro, o mendigo. Irmãos, que nessa noite nós possamos voltar para as nossas casas. Você que está em casa nos assistindo, saia daqui pensando: como eu preciso realmente de cumprir com a minha responsabilidade. Paulo diz, inclusive: ai de mim se não pregar o Evangelho, pois sobre mim pesa esta grande obrigação, esta grande responsabilidade, porque foi confiado a nós
que éramos gentios, a proclamarmos este evangelho. Cuidado para que você não incorra no mesmo erro dos judeus, que deixaram, que desprezaram, que não acreditaram, que não fizeram a obra para a qual Deus os havia chamado. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado, mas nós queremos agradecer a sua participação conosco nessa manhã. Não esqueça, neste domingo vai à igreja mais próxima da sua casa. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali no início da Avenida Brasília, no Giradouro. Vá participar conosco da Escola Dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas. Na ocasião nós celebraremos a Santa Ceia neste domingo. Você está convidado com a sua família. E, portanto, visite-nos, faça-nos uma visita. Nós temos culto de oração pela família às terças-feiras. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico, né? Então você está convidado a estar conosco. E eu espero que todos tenham um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.